Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa tradicional aula de segunda-feira, onde toda segunda-feira a gente entra ao vivo e online para falar sobre um determinado assunto, um determinado tema. E na aula de número 275 falaremos do pilar dormir bem. Nos pilares anteriores nós falamos sobre a parte de treinar bem, de comer bem. Agora vamos falar de dormir bem, né? Que é parte importante. Dentro da parte do atleta, do treinamento, do seu desenvolvimento, se nós formos falar dentro de campo, muito se é praticado a parte técnica, tática, física e comportamental. Agora, dentro desses 4 pilares, o que tem que ficar muito claro é a questão que precisa treinar bem esses 4 pilares. A parte da alimentação vai complementar tudo do que a gente se trata aqui, do que a gente está levando em consideração da parte de performance. E o dormir bem não fica longe disso. Então, vamos falar aqui alguns conceitos simples, básicos, para vocês poderem entender e não se perder nesse tema, tá? Dormir bem está diretamente relacionado com o índice, tá? Baixar o índice de lesões. Por que a gente diz isso? Não sei se vocês sabem, mas o ser humano, em média, e quando eu falo em média, a maioria, óbvio que tem suas exceções, a maioria precisa dormir de 8 a 10 horas de sono. 8, 10 horas de sono, você consegue equilibrar, você consegue acordar descansado. E o sono ele é dividido em 3 etapas. É o sono leve, o sono médio e o sono REM. Eu não vou dar uma aula aqui exatamente do porquê cada um, mas eu vou falar da sensação. E você que é pai, você que é mãe, você vai entender isso. Você já viu que teve dia que você deitou para dormir e parece que quando você acordou mais cansado do que a hora que foi dormir? Isso é normal, porque tem picos de desenvolvimento do seu sono. E aí pensa junto comigo aqui, tá? De maneira bem direta aqui. Tem gente que precisa menos de 8 horas. Tem gente que precisa de mais de 10 horas. E tem o seguinte, né? Tem gente que fala que dorme 12, 14 horas e ainda não é o suficiente. Isso aí são casos excepcionais. Mas quando a gente está tratando de desenvolvimento da criança, ainda mais do atleta, tem alguns pontos. O primeiro ponto, eu poderia explicar aqui fisiologicamente do porquê que seu filho tem que dormir até as 22 horas ele já tem que estar na cama pronto para dormir. Poderia explicar todo o processo, mas, de novo, não vem ao caso. Porque o que eu vou dizer para vocês é que seu filho, até as 22 horas, precisa estar na cama. Isso faz parte do desenvolvimento dele. Isso faz parte da evolução dele como atleta, descansar bem. E para que isso aconteça, tem alguns pontos aqui interessantes que eu posso passar para vocês. Primeiro, a gente no pilar passado falou sobre a questão da alimentação. Alimentação não se deve comer próximo da hora de dormir, porque o organismo ele fica processando todo esse alimento, ele fica digerindo. Logo, gasta-se energia, logo vai cansar. E ainda mais se for um alimento pesado, se for ultraprocessado, fast food e tudo mais. O segundo ponto, criar um ambiente para que esse sono aconteça. Criar um ambiente é o seguinte, luz baixa. Aqui no estúdio nós temos luz branca, que é luz fria. Dentro de um quarto, dentro do local, a luz ela tem que ser baixa e quente, ou seja, aquela luz amarela. Mas de preferência para preparar o sono do atleta sem luz nenhuma, tá bom? Se tiver ar-condicionado, melhor ainda, mas na temperatura ambiente, até 21 graus. Show? O que eu posso trazer mais para vocês aqui? Em relação a dormir. O que eu quero que vocês entendam é o conceito, tá? Porque se teu filho, a maioria dos atletas que são crianças que estão em desenvolvimento, uma que eles estão aqui, ó, celular com tablet, pensamento acelerado, e acontece que não desliga de uma hora para outra. Não é igual um interruptor, que você fala assim, vou dormir, clica no interruptor. Agora eu vou acordar, clica no interruptor. Não é assim que funciona, tem que ter uma preparação e isso está atrelado com a qualidade do sono. Próxima vez que teu filho não quiser dormir, na hora que tem que se dormir de fato, você pode dizer para ele uma relação muito simples, que é, filho, se os maiores atletas de futebol, eles estão extremamente preocupados com a questão do treinar bem, comer bem e dormir bem, você não falou para mim que o seu sonho é se tornar um jogador de futebol? Sim,
mas as tuas ações, elas não condizem com o teu sonho. As tuas ações, elas têm que levar em direção àquilo que você está se propondo a fazer. Aquilo que é o teu sonho de fato. Não adianta fazer pela metade, porque fazer pela metade com toda certeza vai chegar na metade da capacidade que teu filho pode ter de alcançar o objetivo, que é se tornar um jogador de futebol. E antes disso, entenda o seguinte, o nível de um atleta numa categoria de base é totalmente diferente de uma escola de futebol. Numa categoria de base, os atletas eles treinam numa alta frequência, eles têm alimentação balanceada para um atleta e eles descansam o quanto precisa. Então, se teu filho não está fazendo o básico, o simples e o bem feito, como é que eles vão competir com atletas que já estão em categoria de base em outra frequência? Então, quando ele te perguntar o porquê que ele tem que dormir cedo, o porquê que ele tem que comer bem e o porquê, principalmente, ele precisa treinar bem e se destacar, você pode adiantar isso para ele. Que se ele quiser chegar no nível de categoria de base dos atletas que ali estão, ele tem que fazer o que tem que ser feito de maneira simples e bem feita. Show? Bom, de maneira bem direta, essa foi a aula número 275, aqui da nossa tradicional aula de segunda-feira, com o pilar Dormir Bem. Estejam sempre conectados com a gente e até semana que vem. Valeu!